Eu sou a Ju Araújo, para quem não me conhece ainda, eu sou psicóloga organizacional e eu ensino empresários de pequena empresa a assumirem as rédeas das suas emoções para destravar o negócio de vocês em 3 meses. Por que assumir as rédeas das suas emoções e não trabalhar direto a gestão? Porque muitas vezes o problema não é a gestão, é as nossas travas frente à nossa gestão. Quer ver uma coisa bem importante? Uma cliente minha, a gente estava trabalhando o financeiro dela, só que antes da gente trabalhar o financeiro, a gente fez várias sessões para conseguir entender algumas questões internas dela e tudo mais. E ela falou, Ju, como foi bom a gente ter falado sobre primeiro as minhas questões, porque agora parece que o financeiro está claro. Se tu tivesse trazido direto sobre o financeiro, eu ia me bloquear e ia dizer assim, não estou entendendo nada, não serve para mim. Então, justamente isso prova, né, o quanto muitas vezes os nossos problemas não estão na gestão por si só, porque gestão é fácil, joga lá no Google como fazer gestão financeira de uma empresa, né? Então, não é sobre fazer a gestão, mas é o que nos impede de conseguir ter uma boa gestão. Por que a gente não consegue lançar? Por que a gente não consegue olhar os dados? Por que a gente não consegue ter uma conversa com o colaborador? Enfim, são muitas questões nossas emocionais que interferem no desempenho da nossa empresa. E esse é o meu trabalho e estou aqui hoje para a gente falar um pouco sobre isso, certo? A live de hoje, então, o tema dela são 3 causas da baixa produtividade dos funcionários de vocês, que é algo bem importante, porque trabalhar numa empresa com baixa produtividade não vai trazer retorno, mas que não seja a causa do funcionário que ele é responsável, nas coisas que vocês estão fazendo aí e que está prejudicando o trabalho deles. Que? Ju, tá maluca? Como assim? Eu ouço muitas queixas sobre desempenho de funcionário, isso é bem comum, né? Então, assim, eu sempre ouço alguma empresa reclamando, seja as empresas que me contratam para fazer seleção, seja clientes minhas, seja um paciente, que normalmente é empresária também, mas, e eu também, muitas vezes me queixo, então, muitas coisas do que a gente se queixa sobre desempenho de funcionário está muito mais ligado no nosso jeito de lidar com eles do que necessariamente um problema deles. Então, o que eu sempre falo, né? Como a empresa é de vocês, e meu marido fica muito bravo comigo, porque ele diz, tu tá sempre protegendo elas, não sei o quê. E não tô protegendo elas, mas eu primeiro responsabilizo ele. Primeiro ponto, assim, né? Eu não posso mudar o outro. Eu não posso simplesmente chegar pro outro e dizer, muda porque não tá bom. Quer dizer, eu até posso, né? Na verdade, eu posso chegar e posso dizer, a gente fala isso no casamento, a gente fala isso, né, para os nossos pais, e a gente tende a falar isso para os nossos funcionários. Isso aqui não dá, tem que mudar. Isso não significa que o outro vai mudar. Isso não significa que o outro vai, a partir dali, então, me trazer o resultado que eu quero. E eu não posso terceirizar o resultado. Eu não posso simplesmente achar que o outro vai melhorar e vai resolver o meu problema. Se eu sou dona da empresa, o problema é meu. Estava falando que meu marido fica muito bravo, que eu responsabilizo ele, e a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade. Se eu tenho um problema, que seja em relação a um funcionário, o problema ainda é meu enquanto empresário. Então, qual é a ideia hoje? Hoje eu vou mostrar de forma prática quais são os problemas que eu mais vejo de baixa produtividade e que a culpa é tua mesmo, tá? E quando não for a tua culpa, que eu trouxe também um exemplo, aí é tua responsabilidade, tu precisa dar conta disso, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro problema de baixa produtividade. Então, o primeiro problema que eu trouxe é um problema bem comum que as pessoas não estão desempenhando bem, as pessoas não rendem, parece que são meio barata tonta, corre de um lado, corre para o outro, mas não está conseguindo trazer resultado. Um primeiro ponto que eu acredito que seja. Eu vou trazer como culpa, tá? Mas eu até coloquei no título culpa entre aspas, porque não quer dizer que seja uma culpa, mas, enfim, é algo que precisa ser resolvido interno na empresa para depois ver se aquilo é um problema do funcionário ou não, tá? Então, a primeira questão é que talvez os teus funcionários, se eles não estão desempenhando bem uma função, pode ser que eles estejam perdidos, que eles estejam confusos, que eles não saibam bem o que fazer, e aí, consequentemente, eles vão ficar inseguros, porque ninguém gosta de fazer o que não sabe e ter um risco de errar e ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ser chamado a atenção é como se a gente levasse pro lado de que eu não sou bom o suficiente ou tudo mais. Então, as pessoas, elas, quando se sentem perdidas e inseguras, elas tendem a enrolar e não a fazer errado ou perguntar as coisas e dizer, olha, eu não sei. Né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de admitir que não sabem. Então, elas ficam enrolando. Então, quando vocês verificarem que um funcionário não está entregando muito bem o que vocês querem, vocês precisam checar algumas coisas óbvias.
esse funcionário, e aí quando eu falar se ele tem clareza, não vale dizer, sim, Ju, ele tem clareza, eu já falei, eu sei que tu falou, mas o fato de tu falar não significa que ele tem entendido, tá? Então a gente precisa checar se ele tem clareza da boca dele. O que normalmente eu faço? Eu chamo o funcionário e eu dou um papel para ele e digo assim, escreve aqui para mim o que tu acredita que é responsabilidade tua aqui dentro. Quais são as atividades que tu vai ser cobrado, que tu tem que desempenhar? E aí a gente consegue perceber nitidamente o quanto o funcionário sabe o que ele tem que fazer ou não sabe. Se por acaso ele não sabe, a hora que ele está preenchendo ali, o que tu vai fazer? Tu já vai corrigir. Então, por isso a importância da gente ter descrições de cargo. Né? Toda empresa, quando tem um funcionário, é importante que ele tenha descrição de cargo. Eu ainda estava atendendo uma menina essa semana e ela assumiu um cargo novo. E esse cargo ninguém sabe bem o que precisa ser feito, porque é um cargo novo na empresa, né? Foi a partir de uma demanda que surgiu, então a menina tá bem confusa, tá bem insegura. E aí ela se sente incompetente, essa funcionária, né? E aí a funcionária se sente incompetente. Então é até injusto a funcionária se sentir incompetente por não entregar algo quando nem a empresa sabe direito o que ela tem que fazer. Então é importante que os funcionários de vocês tenham uma descrição de cargo. O que é uma descrição de cargo? É uma folha que vai estar escrito todas as atividades que ele desempenha em forma de rotina, da hora que ele entra até a hora que ele vai embora, tudo o que precisa ser feito. Quando eu digo tudo, é tudo que ele faz, tá? Tudo que for atribuição dele. Não necessariamente ele precisa fazer todo dia, mas, por exemplo, quem é na área de departamento pessoal, a RH tem que fechar o ponto. Vai fechar o ponto uma vez por mês. Mas tem que estar lá na descrição de cargo para a pessoa entender que é responsabilidade dela fazer isso, certo? Tá, então eu tenho a descrição de cargo, mas parece que a pessoa ainda não tá entendendo muito bem, ou ela ainda tá deixando furo, tá deixando passar umas coisas importantes, né? Isso é o empresário falando. Isso é um fato real também de uma outra pessoa que eu atendi, de uma empresária, que a menina do financeiro não estava desempenhando bem. E eu que tinha feito a contratação, então eu sabia da capacidade da menina. Aí o que a gente faz? A gente precisa chamar a pessoa e entender o que tá, digamos assim, o que tá pegando nela, né? O que tá rolando? Onde que tá tocando nela que ela trava, ou que ela tá deixando coisas passarem. E aí, nessa conversa com essa menina, ela trouxe, assim, que ela tava realmente deixando coisas passar, porque ela não percebia que aquilo era tão importante, assim, para a empresa. E aí a gente conseguiu, com uma reunião de feedback, né, a gente conseguiu mostrar para ela o que era importante para a empresa, e aí eu instituí nessa empresa, e agora eu faço sempre, o objetivo de cada cargo, ou pelo menos de cada profissional. Então, nessa conversa que tu vai ter com essa pessoa, que de repente não está desempenhando bem, tu já pega e já senta com a pessoa e diz assim, eu te contratei para tu trazer o quê? O que assim, no final, tu me entregando isso, eu vou dizer, nossa, o trabalho é muito bom. E aí as pessoas sabem, elas vão falar, se elas não sabem, já mostra que elas estão confusas, tá? Mas a pessoa tem um certo entendimento sobre a vaga. E aí a pessoa vai te dizer, eu tô aqui para isso. Aí tu vai fazendo ela pensar e ajustando. Então essa menina falou que o papel dela na empresa era ter todos os, digamos assim, todos os dados da empresa visíveis para a dona tomar as decisões. E aí foi justamente no ponto que a gente chegou. Pois é, mas tu tá deixando vários dados passarem. Então o relatório final que ela olha tá correto? A menina, não, porque, né, se não tá lançando, não tá correto. Então, se não tá correto, adianta tu entregar o relatório errado? Tipo, é como se não tivesse feito. Por mais que tu fez 90% do teu serviço, se o relatório tá errado, ele não serve para nada. No fim das contas, não é sobre entregar 90% do relatório. É sobre entregar dados para a dona tomar a decisão correta. Só que se tu tá entregando dados errados, ela vai tomar a decisão errada. Faz sentido o que eu tô falando? Então aí a gente conversou sobre isso com a menina e a menina entendeu. É claro que ela ainda erra, é claro que, né, ainda tem situações que ela passa, e aí ela até relatou isso, foi bem legal, na própria reunião ela trouxe, que muitas vezes ela acaba deixando passar esses dados, porque é tão corrido que ela não consegue sentar e fazer. Ela sentava, começava a fazer e era interrompido o tempo inteiro. Então a dona também ali já conseguiu corrigir esse problema, tirando algumas coisas dela para não ser interrompida, né, passando para outros, para quando ela sentar e lançar tudo sem interrupção, porque realmente o lançamento de financeiro tem que ter muita atenção, né? Enfim, então essa é a primeira causa, né? Se teus funcionários estão perdidos e estão inseguros, a culpa é tua. Tu precisa sentar e passar para eles um direcionamento, precisa dar um feedback para eles do quanto eles estão deixando passar furo e principalmente fazer eles entenderem qual é o objetivo do cargo deles ali, né? O que eles de fato precisam entregar pensando no macro. Então, por exemplo,
Eu sou psicóloga e eu atendo a pastelaria, né? Eu cuido da pastelaria. Como psicóloga, eu já falei isso pro meu marido e falo para os funcionários. Eu vou dar conta da parte de gerenciamento de conflito e eu cuido da parte administrativa. Fora isso, Ju, mas teve problema com compra. Não é comigo. Não é comigo, é com o James. Mas eu já falei com ele, ele não me ouve. Bom, aí é comigo, porque aí entra um problema de gerenciamento de conflito. Então, passa para mim, aí eu vou resolver. Aí é um problema meu. Então, assim, a gente precisa deixar claro isso, qual é o papel do outro, e principalmente também qual é o nosso, assim, né? Então, todo mundo tem que estar muito seguro, muito confortável, sabendo qual é a sua posição. Aí vai trabalhar bem. Fora isso, as pessoas não vão desempenhar bem mesmo, porque se eu tô confusa, eu nem sei direito o que é para eu entregar, como é que eu vou entregar resultado? Se eu nem sei o que é para eu entregar de resultado, tá? Segundo ponto, esse aqui eu gosto bastante, assim. As pessoas, né, os funcionários não entregam muito resultado, não desempenham bem, produtividade muito baixa. E aí acontece muito assim, por exemplo, tem uma equipe muito grande. Então, assim, eu tenho, sei lá, 20 pessoas num único setor. Eu já tive, por exemplo, 7 funcionários que quando eu tirei 2, os 5 deram conta da mesma coisa por esse motivo. Então, assim, eu tinha 7 pessoas que trabalhavam a mesma coisa do que 5. Por quê? Porque aquelas 7 pessoas, provavelmente eu tinha pessoas que estavam ali desmotivadas e desvalorizadas. Então, isso também é, entre aspas, culpa nossa. Tá? Ele vai dizer, mas eu não tenho responsabilidade sobre o outro. Não, a gente não tem. Mas a gente precisa entender que se o funcionário não se sente valorizado e ele está desmotivado, eu, como empresa, preciso propiciar um lugar onde ele se sinta importante. Se ele não vai se sentir, ele vai desmotivar, né? Então eu preciso pelo menos propiciar isso. Aí o resto vai ser com ele, com certeza. E uma coisa, a desmotivação é bem importante sempre frisar. A desmotivação ela é algo interno, tá? Então, por mais que a empresa se esforce e pense em possibilidades para motivar, a motivação ela é interna. O que a empresa faz é incentivo. A motivação sempre ela é interna. Tá, Ju, mas se tu tá falando aqui, a motivação é interna, né? E o empresário é culpado pelo funcionário estar desmotivado, então tu está sendo contraditório. Isso. O empresário ele é culpado por deixar o funcionário ter a percepção de desvalorização ou de desmotivação. Vou explicar para vocês algo bem prático que aconteceu comigo não faz muito tempo. Eu contratei uma menina, uma funcionária minha dessa equipe nova que eu tenho à noite. E a menina, eu percebi que ela estava meio desmotivada. E aí eu conversei com ela e tudo. E ela disse assim: é porque eu contratei ela por um valor X, estava lá na vaga, não sei, ela veio pelo valor. Hoje ela tá ganhando mais. E ela comentou comigo que ela precisava ganhar 3 mil. Tá? Só que eu contratei ela por 2.400. Eu falei, cara, eu não posso te dar mais, né? Eu estou num momento da empresa que eu não tenho condições de pagar mais. A gente está cortando o custo, está ajustando a casa depois de todo o baque da pandemia. Então, o que eu posso te pagar é o que eu te prometi, apesar de 2.400 já ser um salário maior do que o mercado paga aqui na minha região. Aí, pois é, porque, né, enfim, eu preciso de mais, por questões dela, tudo, e eu não acho que ela tá errada, eu acho que, né, a gente tem que saber o quanto a gente precisa ir atrás. Só que ela não pode ter a percepção de que eu estou atrapalhando a vida dela. E aí entra a culpa de vocês. Se vocês estão vendo um funcionário desmotivado, não adianta ficar com raiva dele, ficar chateado, olha só, ele não se importa, olha só tudo que eu faço por ele, ele não, né, não valoriza, tá sempre aí com cara feia. A culpa é tua. Tu vai chamar o funcionário e tu vai perguntar o que está acontecendo contigo que eu tô percebendo. Que tu anda se queixando, que tu anda de cara feia, o que está acontecendo? Dependendo do tipo de abertura que tu tem, a pessoa vai abrir. Ela vai falar, né? Facilmente ela vai te contar, olha, tá acontecendo tal coisa, eu me senti desvalorizado porque naquele dia tu falou isso, e às vezes a gente mete os pés pelas mãos, a gente faz coisa que não deveria, quer ver às vezes elogiar uma pessoa específica na frente de todo mundo, e isso costuma desvalorizar os outros funcionários, então a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas, né, empresárias, vocês são humanas também, então a gente vai errar. Por isso a importância de chamar o funcionário para conversar, porque a gente precisa entender o que está tornando ele mais desmotivado, mais desinteressado, ou até mesmo, né, mais desvalorizado. E a tendência é que ele te fale. Bom, ele te falou o que é ótimo. Aí tu precisa alinhar algumas coisas com ele. Então, isso a menina me trouxe. Olha, eu tô assim, porque eu queria, né, eu preciso ganhar mais, eu não tô ganhando. E eu falei, olha,
o que eu te ofereci foi isso, então o que eu preciso que tu entenda? Eu não estou te pagando a mais, não porque tu não mereça, porque tu não seja boa, mas é porque eu não tenho condições. Essa é a condição. Então tu precisa fazer uma escolha. Ou tu fica comigo de corpo presente, de verdade, trabalhando bem, te entrega pelo valor que eu te ofereci, ou tu precisa encontrar o teu caminho. O que eu não posso aceitar é eu te pagar o que eu combinei e tu me entregar menos. Porque aí a pessoa veio, aceitou o contrato por aquilo que a gente acordou. A gente não pode aceitar menos porque ela acha que ela vale mais. Ela topou o contrato, entende? Então ela sai. Então eu tive uma conversa com ela e aí me chamou a atenção porque, assim, minhas funcionárias elas sempre fazem hora extra porque a gente tem o horário que fecha, né? E o horário depois que fecha ainda fica trabalhando um pouquinho, porque a gente fecha, tem cliente lá dentro, vai até limpar tudo, ir embora. Elas fazem alguns feriados para mim, elas vêm trabalhar como extra, enfim. Então sempre tem uma forma e mais um presente que ganha ali. Eu falei, cara, eu vou botar na ponta do lápis tudo que ela ganha, porque tem várias coisinhas que vai pegando, aí pega antes, aí não entra, não percebe. Eu vou botar na ponta do lápis e vou anotar. E aí essa menina, ela começou a chegar mais tarde um pouco, enfim, ela teve uma situação, ela me pediu, e mesmo chegando mais tarde, ela ganhou 2.800. E aí eu falei para ela, olha só, eu te ofereci 2.400, tu tá ganhando 2.800 chegando mais tarde. Se tu chegasse no horário certo, eu fiz o cálculo, daria 3.094. E aí eu mostrei para ela de forma prática que ela estava se queixando de não estar ganhando o suficiente para ela, quando na verdade ela tá. Não só tá, ela não ganhou naquele mês, porque ela chegou mais tarde por um acordo que a gente fez, ok? Mas assim, ela achou que não estava ganhando o suficiente, nem eu sabia que ela estava ganhando tudo aquilo. E eu mostrei para ela, mostrei no papel, assim, cálculo. Tanto que quando ela olhou, ela falou assim: não é verdade, eu não ganhei isso. Você ganhou, tá aqui. Não foi. Ela assim, tá errado. Você pega o ponto, tá aqui teu ponto, calcula o teu ponto. E ela ficou chocada, assim, porque nem ela entendeu. Isso daí tende a trazer a pessoa a sair dessa coisa da desmotivação, né? Ou da desvalorização, porque ela acha que ela não é valorizada. Então coloca ela numa posição que, tá, então agora eu vou reclamar do quê? Porque realmente isso foi resolvido. Se a pessoa continua reclamando e tu traz a pessoa para essas conversas, aí eu entendo que não é mais culpa tua, né? No sentido que tu já foi lá, tu já esclareceu, né? Tu trouxe a pessoa para consciência, tu mostrou por A mais B que a pessoa topou o contrato pelo que tu ofereceu, então a pessoa não pode te entregar menos. E aí tu conversou tudo e ela ainda continua desvalorizada e achando que tá, né, sendo desmerecida, enfim. Aí agora é responsabilidade tua, não é culpa, mas é responsabilidade. Tu precisa tirar essa pessoa. Porque isso pode ter muito a ver com o perfil, tá? Da pessoa, do funcionário. E tem, né, nós temos vários perfis, e isso tem a ver com a história de vida dela, de repente se sentir desvalorizada, de se sentir desmerecida, e por mais que tu dê, talvez ela nunca esteja satisfeita. E aí tu precisa checar se isso for do perfil, infelizmente troca. Por melhor que seja a pessoa, troca. Porque ela vai sempre exigir mais, tá? Então, assim, a gente precisa ter essa clareza que nem tudo a gente consegue resolver. Mas a gente precisa trazer a pessoa, né, alinhar isso, e a Michelle falou muito bem, assim, é isso, é alinhar expectativa e realidade. Tu alinhou, a pessoa teve consciência e ainda continua, então é uma opção dela. E aí, tu precisa tomar uma decisão, tá? Porque se for a opção dela, ela não quiser mexer nisso, ela não é obrigada. Mas aí tu também não é obrigada a ficar com uma pessoa que te entrega menos, certo? Então, só recapitulando. Então, a primeira causa da baixa produtividade é quando o funcionário está perdido. Tá? Então, tu precisa deixar muito claro para ele qual é a função, qual é a entrega, quais são todas as atividades detalhadas. Coloca tudo no papel. Eu já cheguei a fazer com um funcionário, inclusive, porque tinha muita reclamação dos colegas, porque ele é muito devagar, porque ele não entrega, porque ele não faz, porque ele sobra pra gente, porque é uma equipe, né? Quando um faz menos, os outros fazem mais. E aí eu sentei com ele, porque também eu entendo que cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa, né, vai ter uma facilidade para algo e uma dificuldade para algo. Aí eu sentei com ele, perguntei tudo que ele tinha que fazer. E ainda eu falei, quanto tempo tu leva para fazer cada coisa? E eu anotei do lado dele. Então, coisas operacionais, assim, fazer pastel, fritar, limpar, barará, fui botando do lado dele, no tempo dele, tá? E foi bem importante fazer isso no tempo dele. E aí, porque até a gerente estava junto nessa conversa, ela assim, bem capaz, não leva 20 minutos, leva 10. Eu falei, tu leva 10. Ele talvez leve 20, deixa ele botar 20. Aí eu botei tudo. Somando aquilo, eu tinha dado 5 horas e 40. E aí eu falei, o teu dia de trabalho tem 8. E aqui tem 5 horas e 40. Por que ainda assim tu não consegue fazer a metade disso? De novo, traz a pessoa.
Entende? Então, assim, a gente precisa fazer esse exercício. Eu sei que é chato às vezes, mas isso resolve. Resolve para a pessoa botar rodinha nos pés e se ligar, ou resolve para a pessoa ir embora. Porque a pessoa ela vai se sentir responsável por aquela entrega ruim, tá? E o funcionário precisa entender isso, porque eu percebo muito hoje que o funcionário normalmente ele chega, se acha maravilhoso, e assim, não é uma crítica, é uma crítica, tá? Eu faço muita seleção e vejo, meu Deus, cada coisa assim chega a me dar desespero. Então, os funcionários, eles não estão nem aí, muitas vezes, não são todos, mas muitos, eles não estão nem aí, acham que entregam muito e acham ruim ainda para chamar atenção. Então, assim, funcionário meu, primeiro que é escolhido a dedo, né? E segundo que eu faço sempre essas reuniões de alinhamento, né? Eu sempre faço esse alinhamento, eu sempre dou feedback, e aí eu começo a responsabilizar, a pessoa não tá ali, eu não sou mãe da pessoa. Eu sou uma empresária que contratei um profissional. Não interessa o cargo, é profissional. Ela assinou um contrato de trabalho, tá no contrato. Ninguém foi forçado, e aí eu sou mais cruel, às vezes eu sou mais dura ainda. Eu falo, pessoal, não, porque não sei o quê, porque isso, aquilo, aí eu ajusto, que a pessoa tem razão, eu ajusto, e várias vezes eles têm razão, mas tem coisas que não dá. Aí eu falo assim, olha só, dá uma olhada no teu pé. Tem uma bola de ferro nela? A pessoa, tipo, o quê? Louca, né? Tem bola de ferro, tu tá preso, né? Não, não tô. Então vai. Então vai. Se tu tá dizendo que não tá bom, que é ruim, que é isso, sai. Sai. E aí, eles não saem, aí a gente vai chegar no terceiro ponto, da baixa produtividade, tá? E aí não quer dizer que a culpa é tua, mas agora a responsabilidade é. Então, o terceiro ponto é justamente o funcionário querer medir força. Quando eles querem disputar. Aí eles fazem isso de propósito, Ju? Por que eles fazem isso? Porque é normal, quando a gente chega numa empresa, quando a gente chega em qualquer lugar, é normal a gente encontrar o nosso espaço. Isso é algo natural. Inclusive, os bichos fazem isso, né? Então, o meu cachorro vai na rua, tem o cheiro de um cachorro, ele vai lá e faz um xixizinho, né? Para demarcar território. Então, isso é relativamente, digamos assim, antropologicamente é algo normal, né? Nós vamos querer entender qual é o nosso espaço, ocupar o nosso espaço. Tem pessoas que, para ocupar esse espaço, eles tendem a ser um pouco mais agressivos. Não agressivos de brigar, mas agressivos de demarcar esse espaço. E algumas formas de demarcar esse espaço é medir esforços, que nem criança, assim, que testa os limites. É como se estivesse testando o limite, não testando o limite porque ele é mal criado, ou porque ele é desobediente, ou, né, enfim. Quando a gente testa limite, a gente está só tentando entender até onde eu posso ir, onde eu não posso. Ele, né, a pessoa está tentando se ambientar. Então, tem funcionários que eles vão ser um pouco mais rebeldes, vamos dizer assim, né? Que tem a ver, de novo, com a história de vida dele. Tá? Tem a ver o jeito que ele lida. Então, são funcionários que vão questionar mais, que vão te responder de uma maneira mais atravessada. São pessoas que vão falar mais coisas na tua cara. Eu até anotei aqui algumas coisas. Só que esse jeito mais impositivo do funcionário de se colocar na situação, muitas vezes, né? E esse jeito impositivo nos irrita, aí faz com que a gente reaja contra e dá motivo para ele começar a produzir menos, né? E funcionários assim, eles não produzem tanto, realmente eles produzem menos porque eles ficam mais tentando encontrar o espaço deles e, né, brigando por espaço, brigando por, enfim, pelo território ali, acabam produzindo menos. Então eles aceitam menos, eles teimam mais, então a produtividade tende a ser menor. Quando essas pessoas elas estão sendo mais impositivas, muitas vezes elas não fazem por mal. Nunca é pessoal, eu sempre falo isso, nunca levem para o lado pessoal se alguém fizer isso com vocês, né? Seja um funcionário fazendo com o empresário, ou às vezes o funcionário recebendo isso do empresário. Nunca é pessoal, nunca. Quando a pessoa age assim, muitas vezes é pelo histórico de vida dela, ela aprendeu a fazer assim porque na casa dela, enfim, na vivência dela, ela teve que fazer isso para sobreviver. A gente não sabe o que as pessoas passaram. Muitas vezes a pessoa só sabe fazer assim por ignorância, não ignorância de ser ignorante, mas de não entender, não perceber. Nunca ninguém mostrou para ela que ela é assim. E às vezes nunca ninguém nos mostra mesmo, porque as pessoas não falam. Então eu também teve uma funcionária minha que eu falei, eu disse, olha, por que tu falou assim comigo? Ela disse, não, mas eu não falei, você falou, tu foi debochada. E outros funcionários já tinham reclamado que ela tinha sido debochada, uma funcionária nova. E eu não acho que ela foi debochada comigo propositalmente. Mas talvez seja o jeito dela de lidar com a situação na história dela. Só que nunca ninguém chegou e disse assim, por que você tá fazendo isso? Então ela entendeu na hora, me pediu desculpas, não, tranquilo, né? Eu só acho que não é assim que a gente tem que conversar. E se eu um dia conversar, porque meu mecanismo de defesa é ser arrogante, eu sou bem arrogante quando eu fico irritada.
Então, eu já falei para ela também. Então, se um dia eu falar de um jeito contigo que não seja legal, que tu não goste, me chama atenção. Né? Eu dou essa liberdade. Porque, da mesma forma, se eu cobro do outro, eu também não posso fazer, né? Vamos ser justos. Mas então a pessoa, ela não é impositiva, ela não é desafiadora porque ela quer ser desafiadora, porque é contra ti. Ela é muitas vezes por ignorância, porque nunca percebeu fazendo, porque ela não sabe, ela não tem repertório para fazer diferente. Então, nós, como empresários, muitas vezes a gente precisa mostrar para a pessoa o que ela está fazendo. E quando eu digo mostrar, não é xingar, não é falar, mas é dar um feedback bem assentado, quando eu falo assentado, é assim, tem que trazer a situação, trazer as falas, deixar claro o que a pessoa fez. Se a pessoa não acreditar, tu chama uma pessoa que estava na situação com ela e pergunta para aquela pessoa como é que ela se sentiu. Então a gente precisa trazer clareza. Já vou puxar um ponto, assim, né? Isso que eu tô falando é confrontar a pessoa. As pessoas gostam de ser confrontadas? O que vocês acham? Não, ninguém gosta de ser confrontado. Então, conforme faz esse tipo de conversa, o que vai acontecer automaticamente? A pessoa vai se fechar, vai ficar emburrada, vai retrucar. E talvez ali na hora mesmo eu já diga, olha o jeito que eu tô falando. Não precisa alterar o tom de voz, eu não tô falando contigo assim, eu tô tendo uma conversa com um profissional. Se tu não conseguir ter essa conversa como profissional, então a gente vai interromper a conversa aqui e no outro momento a gente vai voltar. E tem que voltar, tá? Não dá essa mágica, porque senão as pessoas usam esse jeito mais birrento para não ter que tocar no assunto. Meu marido faz isso direto, eu tenho que conversar com ele sério uma coisa, ele começa a se alterar, eu assim, não adianta te alterar, a gente vai conversar. Tá bom, tá, agora tu sai, mas quando tu voltar a gente vai conversar. E eu não libero, porque senão ele sempre vai fazer isso para escapar das conversas, né? Tadinho, hoje ele já quase não faz mais isso porque eu não alivio muito. Mas vamos voltar ao funcionário lá, né, que tá medindo forças contigo. Então tu vai ter essa conversa com ele bem séria e a pessoa vai ficar emburrada. E aí entra uma coisa importante que eu falei na live ontem, inclusive. Deixa a pessoa emburrada. Não tem problema nenhum a pessoa ficar emburrada. Só checa com ela. Ó, eu tô vendo que tu ficou fechado agora, né? Que tu te fechou, que tu ficou mais sério. Tem alguma coisa que te incomodou, né? Eu fiz alguma coisa que tu não gosta? Porque a pessoa vai dizer o quê? Ah, não gostei que tu chamou a minha atenção. Já me falaram. Eu falei, bom, então, né? Segue a regra. Se tu não seguir a regra, eu vou te chamar a atenção, faz parte do jogo, tá? E aí, justamente isso, como que a gente faz para lidar com esses funcionários que eles não estão fazendo de propósito, mas é um perfil um pouco mais difícil. Primeira coisa, tenha regras claras. Tem que ter regimento interno, a empresa tem que ter regimento interno. E regimento interno não é só sobre como fazer a operação, como seguir os processos, mas é muito sobre a questão também de comportamento. Não pode alterar o tom de voz, não pode falar de uma maneira desrespeitosa. As conversas têm que ser feitas com a pessoa, né, tipo, que causou o problema, não pode discutir na frente de cliente. Então, assim, tu vai norteando as regras, porque quando a pessoa descumprir, tu vai chamar ela para falar. Eu sei que é chato, mas é necessário fazer, porque querendo ou não, se a pessoa faz uma, faz duas, faz três, e nada acontece, daqui a pouco os outros estão fazendo também, porque eles vão entender que a regra é isso, é fazer isso, né? Esse é o certo. Então a gente precisa estar sempre alinhando realmente, tá? Tem que chamar, tem que conversar, tem que ajustar. A pessoa não vai gostar e tá tudo bem, tá? Mas tu vai dar uma chance da pessoa dela despertar para a vida. De repente ela vai ter a chance de ouvir algo que ela nunca ouviu na vida dela. E muitos funcionários, dependendo do cargo, muitos funcionários vêm de lugares que, assim, é tipo bicho, principalmente pequena empresa, assim. Então, eu faço muita entrevista onde os funcionários dizem, meu Deus, eu via tanta coisa na cozinha, meu Deus. Tipo assim, até na própria empresa, que antes de eu entrar, o James, há muito tempo atrás, né? Eu comecei a trabalhar com ele em 2010, isso foi antes de 2010. O James disse que tinha uma mãe e uma filha que trabalhavam juntos, era cozinheira e auxiliar de cozinha. Diz que elas brigavam dentro da cozinha e jogavam panela uma na outra. Isso, assim, ali no ambiente de trabalho. E o James, o que ele fazia? Virava as costas e saía, porque ele dizia assim, é briga de mãe e filha, não vou me meter. Então, eu venho ensinando ele sobre isso, não é briga de mãe e filha, é dois funcionários descontrolados causando um problema que ali, naquele momento, inclusive, da justa causa. E aí eu vou puxar um ponto que eu comecei e não finalizei, que era do segundo, que eu queria explicar esse terceiro, que era do segundo ponto, né? Então, o segundo ponto, quando o funcionário está desvalorizado, se sente desvalorizado, e eu falo para ele, tem bola de ferro nos teus pés? Aí a pessoa diz, não, não tem. Então sai, se não tá bom para ti. Isso é o que eu te ofereci, tu veio porque quis. Só que muitos não saem, porque eles têm uma impressão, e é errado, eu mostro para os meus, né, que eles têm a sensação de que se eu sair eu vou perder tudo.
Em algum momento alguém falou isso e eles, sem entender, eles replicam essa fala como se eles não pudessem pedir demissão. Porque se eles pedem demissão, eles perdem tudo. Gente, funcionário que pede demissão não perde nada. Ele só não ganha multa, mas ele não tem que ganhar porque ele não foi mandado embora. E ele não ganha seguro-desemprego porque ele não tá desempregado, ele pediu para sair. Enfim, mas eles falam isso. Ah, eu não vou pedir porque senão eu perco tudo. Ah, então tu não vai pedir? Então vamos fazer o seguinte. Aí eu compro briga. E aí eu sou um demônio mesmo, aí eu compro briga. Então vamos fazer o seguinte. Essas são as regras. Aqui tá a reunião. Na próxima vai tomar advertência. Só que aí tem que ter tudo lá, tem que ter regra, tá? Tem que ter o regimento interno bem descrito, tem que ter descrição de cargo, tudo para amarrar o funcionário. Porque se ele comprar briga e for para disputa, ou tu manda embora, e aí tu vai gastar mais, né? E aí vai, tipo, valorizar aquilo que ele fez, ou quer começar a fazer diferente que já sirva de exemplo para os outros, tenha tudo ajustado. A pessoa fez errado, chama uma vez. Fez errado de novo a segunda vez a mesma coisa, tu vai chamar de novo e tu vai mostrar que ela fez errado. E perguntar por quê, numa boa, sempre conversando numa boa. Aí, tipo, a pessoa vai dizer, ah, não tô nem aí. Ah, é? Então assina a advertência aqui. Porque eu já conversei contigo sobre isso. Não, eu não vou assinar. Não tem problema. Ela ainda assim é válida e eu vou ter que chamar uma pessoa aqui para assinar como testemunha, na verdade, duas pessoas para assinar como testemunha, e eu vou ter que dispor. Se tu prefere assim, aí tu chama as duas pessoas, expõe a situação e as pessoas assinam, que estão cientes de que a pessoa cometeu aquele, digamos assim, aquele descumprimento da regra. Beleza, aconteceu de novo, chama de novo. Assina a segunda advertência e diz assim: a próxima suspensão depois vai ser justa causa. Tu quer sair? Então tu vai sair, mas tu vai sair por justa causa, porque o teu comportamento está bem inadequado. O máximo que eu vi as pessoas indo foi até suspensão. Depois de tomar a suspensão, as pessoas não compram mais essa briga, elas saem, tá? Então tu deixa esse problema para a pessoa resolver, não é responsabilidade tua, mas tu precisa bancar. Não quer bancar porque dá problema, tem que estar em cima, é chato realmente, é estresse, é cara feia. Então tu faz o seguinte, tira. Mas tira, mas começa a fazer uma seleção melhor para já não ter tanta gente muito desse perfil, tá? E esse tipo de perfil tu já pega na entrevista. E acho que é isso, né? Enfim, se tu mexeu em todos esses pontos, deixou o teu funcionário seguro, sabendo o que é para fazer, sabendo o que é para entregar, se sente valorizado, ganha coisas a mais fora do trabalho, tem elogio, tem feedback sempre, aí não é feedback só ruim, mas né, tem um momento de reunião, porque isso eu ouço muito também nas empresas, como é que tu tá indo no teu trabalho? Eu não sei. Mas nunca ninguém conversou contigo? Não, nunca ninguém conversou comigo. Então as pessoas ficam perdidas. Então, façam essas reuniões, dê instruções, elogiem ou corrijam, mas não corrija brigando, vamos mexer nisso, mexe naquilo, faz aquilo. Então, assim, alinhem as expectativas e façam cumprir as regras, porque vocês, empresários, cumprem as regras. Se vocês não tiverem alvará de vigilância sanitária, que nem eu tenho aqui, se vocês não tiverem alvará de bombeiro, se vocês não tiverem os pagamentos dos impostos em dia, se vocês não tiverem pagamento dos funcionários certinho, qualquer um pode ir lá e denunciar vocês e vocês vão ter que pagar um monte, né? Então, se vocês cumprem as regras, exijam que se cumpram as regras. Porque ninguém aí é filho de vocês e vocês não têm que passar a mão na cabeça de ninguém. Vocês estão contratando um profissional que precisa fazer uma entrega. E se a entrega for meia boca, corrijam esses pontos que eu trouxe. Se não, a responsabilidade é do funcionário. Aí é problema dele. Então vocês precisam tirar, tá? Tomar uma decisão de tirar. Lembrando que para quem é empresária, para quem entende que a sua empresa está travada muitas vezes por questões emocionais, para quem precisa aprender como se posicionar melhor, se comunicar melhor, enfrentar melhor as situações, conseguir reverter, enfim, tudo isso que eu trouxe hoje exige muita questão emocional nossa enquanto empresária, porque vai gerar cara feia, vai gerar fofoquinha, então a gente precisa saber lidar com isso. Então tá, gente. Qualquer dúvida, me gritem no direct, mandem mensagem. Se tiverem problemas para resolver, é só compartilhar ali comigo, a gente já vai pensando sobre. E me deem ideias também de outras lives. Essa live aqui veio por sugestão de uma pessoa que começou a me seguir, falou que estava enfrentando essa dificuldade, então essa live é para ela. Se tiverem também ideias, já me mandem ali, tá bom?